Regiane Dias e estamos aqui para mais um episódio para o nosso canal. Hoje nós vamos receber uma pessoa super especial. Você está no Pode Crer e meu nome é Daniela Salomão. Então, bora cair para dentro? Bora cair para dentro. Vou passar o currículo, gente, olha que sensacional. Ele é advogado, administrador de empresa, consultor de empresas, terapeuta em antroposofia e constelador familiar. E ele, gente, é uma referência em constelações empresariais. Seja muito bem-vindo, Hércules Randazzo. Muito bom ter você aqui, viu? Também. A gente vai fazer a nossa pergunta-chave do programa, né? Que é como você conheceu as constelações familiares. Então, há uns 26 anos atrás, eu estava atendendo um cliente na consultoria. Ele era presidente de uma grande empresa de comunicação. Era, na época, a maior do estado. E estava com um conflito com a diretoria, com o filho dele, que era diretor, outros diretores. Um conflito muito difícil de trabalhar. Chegou um momento que eu virei para ele, eu tinha amizade com ele, confiança nele. Ele era bem mais velho que eu, né? Eu disse para ele, olha, não sei o que fazer. Cheguei no teto. E ele aceitou, que ele foi bacana. Ficou numa boa. Então, no dia seguinte, eu recebo um telefonema de um grande amigo, de um irmão que eu tenho em São Paulo, né, do Paulo Ferro. O Paulo foi presidente de grandes empresas, né? Foi presidente da Vilares, foi diretor da Alcan, do Canadá, ocupou grandes cargos. E eu fazia, de vez em quando, parceria com ele na consultoria, como consultores. E ele falou, eu vi aqui, eu estou começando a estudar com o Renato Bertatti as constelações sistêmicas. E não faz sentido você não aprender isso. Aí foi falando assim, já dando uma ordem. Aí na semana seguinte eu estava lá na turma dele, né? Matriculado. Tem 26 anos. E aí a gente... Que bacana. Viemos estudando, fazendo cursos, né? Estudei com Bert Hellig também, com vários parceiros do Bert Hellig. Então eu trago uma veia assim do original muito grande, muito forte comigo. Né? Muito bacana. E qual foi assim a sua transformação de vida? De que forma a constelação gerou mudança na sua vida? Eu diria que essas grandes mudanças vieram aos 41 anos, quando eu tive contato com a antroposofia, né? Foi através da biografia humana e depois com o trabalho empresarial da antroposofia. Tinha um suíço, né? Foi meu padrinho nesse trabalho, trabalhei muitos anos com ele. E então, de repente, me tornei consultor empresarial e antroposofia, né, que é uma das referências no planeta hoje em consultoria. Né, e vim nesse caminho. Então eu fui conhecer esse meu amigo Paulo Ferro justamente na consultoria antroposofia, foi quando ele me chamou para fazer esse curso. Eu fui lá e me matriculei rapidamente. Então isso altera, me mudou completamente a minha vida, meus valores, né, o que eu vinha fazendo, a forma de trabalhar, né, com empresas. Em geral, isso trouxe uma grande transformações, somente de valores, né? Tem muitos valores por trás disso, tanto na antroposofia quanto nas constelações. Quem é o Hércules antes da constelação e depois da constelação? Bom, antes da constelação eu era mais técnico, né? Era muito jovem ainda, até 40 anos, né? Eu era mais técnico, né? Eu fazia como uma pessoa de 30 ou 40 anos fazia. Valores, né? O foco exclusivamente em resultados. Coisas assim, típicas da idade, que são boas, não tem nada de errado, não. É saudável naquela idade ser assim. Né? Mas depois dos 40, existem transformações importantes. Né? A gente aprende isso na biografia humana. Tem a famosa crise dos 40 para isso. Né? Então houve uma certa coincidência, né, de eu buscar isso numa fase propícia para a transformação do ser humano. Mas antes eu estava no mundo aí. Meus valores eram, vamos dizer assim, eram de um jovem mesmo, de 30, 40 anos. E então era natural você ter ido para as constelações atuar na área empresarial, né? Sim, isso me puxou bastante. Porque, exatamente, atendendo empresas, eu nunca falava de constelação, que assusta muito engenheiros, advogados, às vezes, na constelação, o que é isso? Mas a gente usava o modelo como, digamos assim, um recurso para descobrir causas
fontes dos problemas que eles tinham, né? Não precisava de usar muito essa palavra, eu não usei por cautela. Até hoje tem essas dúvidas aí, espalham dúvidas por aí, né? Digamos, na imagem, né? Sim. Na reputação, então fica interrogações, não tem nada a ver aquilo que vocês falaram. É um recurso, se bem utilizado, ele faz o diferencial. E com as empresas é importante, né? Essas figuras que sempre dirigem empresas, engenheiros, advogados, administradores, economistas, importante saber que eles tinham assim, uma ferramenta, um recurso que o concorrente não tinha. Eles conseguiam enxergar. Eu procurava mostrar isso para eles, enxergavam além disso. E falando um pouco agora já, né, de empresa, de que forma que as leis sistêmicas elas atuam numa empresa? Em princípio, você pode considerar a ancestralidade daquela empresa. A empresa tem uma ancestralidade como as famílias têm, né? Você tem o passado daquela empresa. Ou o passado do pioneiro, do dono, do fundador, tem algum passado por trás disso. Se não for em pessoa jurídica, é em pessoa física, né? E às vezes, então, tem uma interseção, pessoa física ou jurídica. Que nós estamos falando agora do CPF ou do CNPJ. Às vezes tem uma convivência aí harmônica, tem que ser harmônica, né? Entre CPF e CNPJ. Eu posso dar um exemplo que aconteceu com Bert Hellinger? Claro. Então, há 20 e poucos anos atrás, talvez 23 anos atrás, o senador Ted Kennedy, lá dos Estados Unidos, que era o sobrevivente dos irmãos Kennedy, o único que não foi assassinado, né? Mas ele caiu no rio lá com a namorada, com a secretária, e teve problemas de imagem, tudo lá, ficou com um problema na perna, né? Não andava direito, mancava. Aí ele chama o Bert Hellinger, contrata o Bert Hellinger para ir em Boston e fizeram a constelação. Então ele começa na família. Qual que era a questão dos Kennedys? Mortes prematuras e trágicas. O que é isso? Por que acontece isso aqui? Né? Porque ele tinha filhos, netos, eu estava com receio daquele continuar. Ele já estava velho, não estava importando muito com ele. Mas ele pensou nas gerações futuras. Tem jeito de parar com isso, né? Chamou o homem certo na hora certa, né? Então ele começa a constelação, Bert Hellinger, mas ele vai parar lá na estrada de ferro da Califórnia, que era a propriedade do avô dos Kennedys, desses 3 irmãos Kennedys mais conhecidos, né? Então vai no avô deles, que era dono dessa estrada de ferro, estava sendo construída. Então lá teve uma série de problemas que formaram esse emaranhado, né? Tipo assim, durante a obra morreram 8.000 pessoas, malária e acidente do trabalho. Aí o Bert pergunta, vocês fizeram alguma honra para essas pessoas? Pagaram alguma coisa? Os Estados Unidos não tem CLT, não tem FGTS, não tem isso, não tem aquilo, né? Não tem férias, não tem 13º proporcional, não tem nada disso. A gente trabalhou até o dia 13, morreu o dia 13, eles entregam 13 dias de salário para a esposa. Foi isso que eles fizeram, o Ted falou. Então ele concluiu a constelação e deixou lá a solução nas mãos dos Kennedys, né? E o que vocês vão fazer em relação a isso? Isso precisa ser olhado. Capitalizar a Fundação Kennedy, saíram fazendo um projeto gigantesco lá de procurar, digamos assim, descendentes desses mortos. Para homenagear. Muitas bolsas de estudo foram concedidas, ajudas, homenagens, placas, né? Colocaram lá na Fundação Kennedy placas para conseguir pelo menos 5, 6 mil nomes e colocaram na parede. Coisas assim que você resgata aquele sistema, como vocês falaram aqui, para voltar paz ao sistema. Vocês mencionaram na palestra, né? Para voltar aquela paz. No mais nosso ou menos primeiro isso. episódio, né? No Que primeiro você está falando, episódio, você viu. Uhum. Eu vi esse episódio, recomendo, né? Muito bom. Então teve isso, né? Eles fizeram realmente esse dever de casa. Que bacana. Então você não sabe, é CPF ou CNPJ? Foram nos dois. E então, aquilo às foi vezes, reverberando. Nasceu na empresa e passou a reverberar na pessoa física. Nasceu no CNPJ e passou a reverberar nas... E nós temos casos inversos, que saem lá no CNPJ e vai para o CPF. O CPF da empresa.
E as leis sistêmicas, elas são diferentes dentro de uma empresa? Tem uma outra visão? Como é que funcionam essas leis dentro de uma empresa? Eu vi também nesse vídeo, vocês colocaram muito bem, né, as leis sistêmicas na constelação familiar. Eu diria o seguinte, digamos assim, vamos chamar assim, quais sistemas existem? No familiar, o sistema da família, né? Quando é o casal, é dos dois. Quando é uma pessoa, ela só tem do pai e da mãe. São dois sistemas sempre, normalmente. Mesmo se não conhecer o pai e a mãe. Em princípio, são dois sistemas. Aqui você pode ter vários sistemas. E cada caso é um caso. A gente pode dar exemplos, né? Eu acho muito difícil alguém fazer um checklist e falar aqui faz isso, aqui coloca isso, coloca aquilo. Vamos dar uma olhada em todos os sistemas que estão envolvidos no dia a dia daquela organização. Você pode pegar o sistema da própria empresa, o passado dela, o que ela já fez no passado. Então tem empresas, por exemplo, que sobreviveram bem aí, tipo Mannesmann, Volkswagen, estão aí muito bem, mas que tiveram trabalho escravos de judeus poloneses durante a Segunda Guerra. Trabalho escravo. Tiveram que lidar com isso. Tiveram um problema. Então isso fez parte do sistema. A mão de obra, né? E tem empresa que você olha, tem um sistema local. Se ela polui, se ela faz barulho, tem que olhar o sistema da vizinhança. Então você olha cada caso, você olha, é um caso, você constrói os sistemas que você vai olhar na constelação. Isso é que é importante. Sistema de fornecedores, sistema de clientes, dos empregados, né? Pode ser que venha a história do pioneiro ou da família dele, de onde que veio aquele dinheiro para aquela empresa. Isso é importante olhar. Principalmente se a empresa está emaranhada. E normalmente quando eles vêm, é porque eles estão emaranhados. Em 70% a 80% das vezes, problema de fluxo de caixa. O resto é conflito. Mais ou menos seria uma estatística aproximada. E como que funciona, por exemplo, a lei da hierarquia dentro de uma empresa? A hierarquia, eu diria também que ela é mais diversa do que a familiar. A familiar já está estabelecido lá. Né? Pai, avô, tio, cada um tem sua posição, tem o seu lugar. Né? Como vocês falaram aí no primeiro módulo, né? Primeiro capítulo, né? Para poder manter a força, cada um no seu lugar. Né? Lá pode mudar. Eu vou te dar alguns exemplos, mas isso é pesquisa minha, tá? É o que eu observei. Estou dando o que eu tenho de melhor aqui. Eu não vi mestres colocando dessa forma. Mas você tem, por exemplo, vamos pegar a época da Covid. Você tem aqueles grandes laboratórios. Você tem um presidente, tem um conselho de acionista, tem isso, pessoal da área de suprimentos, de venda, financeiro, isso e aquilo, tem tudo. Pessoal, recursos humanos, tá. Mas de repente, qual passa a ser a área mais importante de uma indústria que fabrica vacina, um laboratório daquelas que a gente precisava aqui na Congência? A gente precisa dizer a fabricação, matéria-prima e fabricação, depois logística de transporte para chegar aqui na hora. Então, de repente, você tinha 3 unidades ocupando, em termos matriciais, vamos chamar assim, um espaço, uma hierarquia de prioridade. Isso é temporal, já não está acontecendo mais, volta. Então, se o presidente, o dono lá tiver juízo, eles fazem isso. Porque está pegando ali, o incêndio está ali. Ou seja, não é algo estático a questão da hierarquia. Não devia ser, né? Principalmente em crises. Né? Não devia ser. Você tem empresas que você vai ser atendida como cliente, empresas tradicionais físicas, né? Não a compra online, vamos dizer assim, porque essa é diferente. Você vai no balcão, vai na organização. Tem empresas que falam, não, isso aí é com fulano, chama o fulano. Ele está na hora de almoço. Essa é uma estrutura bem forte, né? Bem nas caixinhas, bem, digamos, hierarquizada naquele na famosa pirâmide, né? Que vem do Egito, vem do faraó aquele é antigo. E tem empresa que uma mesma pessoa resolve tudo para você. Ela pega diversas etapas ali e resolve tudo para você, né? Principalmente em crises, né? Isso é importante. E você tem situações em que o filho mais velho teria preferência no caso de morte do pai. Vamos pegar a Guerra Dalcan, as maiores empresas
siderúrgicas do Brasil, tem siderúrgica até na Índia e nos Estados Unidos, né? A Gerdau, o grupo Gerdau, para suceder os pioneiros, o que aconteceram? Foram pegar o André Gerdau, que era o irmão mais novo. Um era médico, outro era isso, outro era aquilo. Eles não tinham interesse. Pegaram o mais jovem e ele passou por uma preparação de 2 anos. Era bom que os consteladores passassem por isso, né? Todos, né? Seria muito bom. Então, assim, ele foi preparado 2 anos para dirigir aquela empresa, era o mais novo. Tinham todas, mas eles fizeram esse rito, né? Porque em princípio seria o mais velho. Não tem que ser o mais velho. Antigamente o dono que dirigia a empresa, hoje eles botam o CEO. Então vai mudando. Né? Você pega time de futebol, o presidente é mais importante. Não, o presidente não, é o conselho. Não, não é o conselho, é a torcida. Tá bom, é a torcida. Tá. Mas na hora do jogo lá, aqueles 90 minutos, é o técnico. Ele manda. E o juiz? O juiz manda no estádio. Desde lá de fora até aqui dentro. O juiz manda lá na lanchonete. Se tiver alguma confusão lá, quebradeira, ele interrompe o jogo. Agora, o juiz fora de lá, que ele é um mero subalterno, dentro de uma estrutura grande, que tem a CBF, tem isso, tem departamento de árbitro, tem isso, tem aquilo, né? Então, eu diria que é dinâmico. É bom ver cada situação. Onde que seria melhor aqui, né? Agora, é importante, é fundamental nas organizações, nas entidades, ter essa estrutura bem definida, ainda que tenham essas variantes que são próprias do negócio, né? Então, se não tem hierarquia, é só se olhar o exemplo de um país que não tem hierarquia, ou quem que manda aqui é o judiciário, o executivo, o legislativo. O judiciário não foi eleito, mas é o executivo, tem que ser o executivo. Ele que foi eleito, dá essa confusão que vocês estão vendo aí. Isso é falta de observância de uma hierarquia mínima. Eu não estou dizendo quem está com razão, e o que eu estou falando aqui não tem cor de bandeira. É simplesmente uma confusão sistêmica. Precisa arrumar isso. Eu achei sensacional, porque eu não conhecia. Para mim era só hierarquia. Então aqui eu estou aprendendo também com você. Que além da... Cada empresa ter um caso, né? Que é bom ter um consultor jurídico, ainda a situação dentro da própria empresa pode mudar essa questão de hierarquia, né? Temporariamente. Muito interessante. E não precisa ser consultor de empresa. Eu sempre falo isso nos cursos, sempre mostro isso. Basta ter bom senso. Com bom senso você chega lá. Ninguém precisa ter consciência técnica de gestão. Mas o campo te ajuda também quando você está com dúvida. Nós temos o campo. Verdade. Você faz a pergunta para o campo. Verdade. E é muito interessante essa questão, né, que você trouxe, que atualmente a maior parte das empresas maiores, elas são dirigidas pelo CEO, né? Sim. E não pelo fundador, por exemplo. Tá. Né? Às vezes está longe. Isso. Então, e aí quero também trazer essa pergunta. Como que fica? Esse CEO, ele fica com essa autonomia, essa autoridade, né? E essa está no topo da hierarquia, ou eu entendi, para além dessa questão que você colocou, de que para cada caso, né, você pode avaliar dentro daquele sistema qual que tem a prioridade, né? Sim. Mas, por exemplo, do CEO em relação ao fundador, do conselho de acionista, né? Como dentro de uma hierarquia, dentro de uma hierarquia, Sim, isso que você fala do CEO é o ideal. Ele seria o presidente da empresa, responsável por aquela empresa. Ninguém, nem o dono, nem o presidente disso, nem o investidor poderia entrar lá numa área, falar com o pessoal de vendas ou com o pessoal financeiro. Tudo teria que ser através dele. Se fizer diferente, você já sabe, o sistema entra em desequilíbrio. Aí começa a desequilibrar o sistema. Pela hierarquia, nesse caso, nesse exemplo. Né? Então entra um, dá um palpite, entra outro, tira a força dele. Depois, como é que vai cobrar dele? Né? Então é bom ter uma hierarquia. Aqueles casos de crise é que a gente realmente dá uma prioridade, mas não se quebra a hierarquia. Entendi. Né? O CEO está ali de acordo com aquilo tudo. É importante. E a lei do pertencimento? Como é que funciona dentro da empresa? Ela é diferente da lei familiar. Né? Na organização você pode demitir uma pessoa, pode excluir do quadro de funcionários. Né? Mas é bom que faça com respeito, com dignidade. Souberti sempre recomendava isso. Façam com honra.
Não excluam ninguém simplesmente assim, porque traz confusão. Então, tem casos, por exemplo, numa empresa, no início do século 2002, por aí, eu trabalhava com os 4 donos no conselho, fizemos um conselho familiar de acionistas, eles tinham CEOs e tal, e tinha um vice-presidente que eles colocaram lá, que tinha trabalhado com o pai deles falecido, o fundador, o homem tinha seus 50 e tantos anos, era vice-presidente. E ia tão bem lá, desde a época do pai, né, que deram 5% de ações de presente para esse homem. Um belo dia eu chego para a reunião do conselho, eu fui conselheiro deles um certo tempo, eu chego para a reunião, aliás, eu ia para a reunião, me avisaram, foi cancelada, só mês que vem agora. No mês que vem eu cheguei lá, cadê o fulano de tal? Ele foi demitido, gaguejando, né? Nós estávamos na sala do conselho, com um retrato do pai deles lá, que foi o fundador. Ele falou, não, ele foi demitido. Eu fui procurar saber, liguei pro cara, pá. Ele chegou para trabalhar no 5º andar do prédio, o prédio era deles, não tinha a mesa dele. Ele tinha 30 anos de casa. Aí eu não sabia o que eu fazia, eu já estudava constelação, né? Aí eu falei com os 4, todos mais jovens, na faixa dos 40 anos, falei com eles, olha, fiz o primeiro exercício, agora olha para eles. Que é o que o Berto fazia, né? Olha para o seu pai ali, pô, foto dele. Aí teve uma que fez assim, só faltou ir para de par. Falou, olha nos olhos dele, o que vocês fizeram. Você pode demitir quem vocês quiserem, até eu. Mas é a forma. Você tirou a mesa do cara. Essa empresa vai quebrar. Eu não tive condição de voltar lá mais depois dessa fala. Falei, ela vai quebrar. Ela demorou aí uns 8 anos para quebrar. Quebrou. Por causa dos valores deles. Eram ricos, porque venderam uma grande empresa, um grande conglomerado, e essa era uma das empresas, entre dinheiro que eles dividiram com os tios, etc. Sobrou essa empresa para eles tocarem, né? Sanearam a empresa, mas não teve jeito, quebrou tudo. E num caso desse, como que você restaura esse equilíbrio? Por exemplo, se eles tivessem, se você não chegou a trazer, a propor uma solução, porque provavelmente você percebeu que não seria aceito, né? Era questão de valores pessoais, eles se achavam. Ah, tá. Bom, uma delas, que é uma das irmãs, né, me procurou muito tempo depois. Não estava na pior, mas disse que estava na pior, mas não estava. Quebrou tudo lá, eu falei, tá bom. Eu quero constelar, vamos constelar. Aí eu coloquei na constelação, eu coloquei esse indivíduo lá, que eles demitiram dessa forma, e coloquei representante dela. Lá para as tantas eu troquei. Eu coloquei ela mesmo se representando. Ela estava com a calça comprida branca. Falei, vai lá e ajoelha na frente dele. Ela foi e ajoelhou. E ficou aos prantos. Aí ela viu que ela... Olha o que vocês fizeram. Falei, nada. Vai lá e olha o que vocês fizeram. Saiu em prantos. Nunca mais voltou. Mas teve a dignidade de ver que não se defendeu, não fez nada, né? E teve que lidar com isso, que é uma forma que o Bert recomendou muito. Olhe para aquilo. Olhe para a vítima. Diz que não tem vítima, né? Mas olhe para a vítima. Olha para quem você perpetuou algum mal. Olha primeiro. Então foi feito isso. Mas não tinha diálogo para isso, não. A gente tem um limite, a gente vai até... O que a gente faz num caso desse? Vai até onde o cliente consegue ir. Se você for adiante, não adianta. Ele não vai passar daquilo. Você tem que respeitar. É o momento dele. Senão eles não fariam aquilo, né? Verdade. Não quebrava. Para conseguir quebrar aquela empresa, tinha que ser muito artista. Agora, suponhamos que, num caso em que os donos têm uma mente aberta, vamos pegar esse exemplo mesmo que você trouxe. Qual seria um caminho de reparação, de restauração do equilíbrio e de honra com esse colaborador que tantos anos dedicou à empresa? Eu trabalhei com a empresa de transporte, eram 8 sócios, 8 irmãos. Viviam em conflitos assim, quase que insolúveis. E um belo dia, fazendo a constelação, procurei saber. Falei, como o pai deles é que tinha entrado para a sociedade? Era um tio que era o pioneiro. Falei, como que foi? Seu pai comprou as cotas? Pagou? É uma coisa importante saber. Comprou? Pagou? É quando ele parente. Não, comprou, mas não pagou, não. Então você vai considerar isso. Né? Dentro daquela lei do equilíbrio que vocês colocaram.
Então, eu falei assim, como é que foi? Ah, veio do tio nosso. Esse tio é muito bem de vida, muito rico. Tá vivo? Tá. Tá vivo ainda. Como é que foi? Ah, ele vendeu pro meu pai uma coisa de pai para filho. Paga quando quiser, paga com lucro, se der lucro. Compraram a empresa. Falei, tá bom. Agora me mostra aqui na sede, nós estávamos na sede da empresa. Tinha lá os pátios para os caminhões, aquela coisa toda, mas tinha sede, prédio. Falei, me mostra onde é que está a plaquinha pro tio aqui. Gaguejaram, não falei nada. Vai continuar assim? Acho que eles vão precisar de mim, não. É hora que tem que dar uma dura, né? Aí 15 dias depois me convidaram, vem cá, vai ter um coquetel tal dia, para esse nosso tio. Nós vamos fazer uma homenagem para ele e inaugurar uma plaquinha aqui. Falei, foi espontâneo, porque eu não falei para fazer, só perguntei se tinham feito, né? Fizeram, beleza, um lanche. O velhinho ficou feliz. Ele ficou feliz. É inclusão. Reconhecer. Quando eu saí de lá já não tinha quase briga, mais conflito, não. Estava harmonizado. E tocaram. Se não me chamaram de novo é porque conseguiram tocar. A coisa tava Conseguiram calma, tocar. né? Eles tinham várias unidades aí, física, Rio, São Paulo, interior de Minas, isso, aquilo. E assim, cada irmão dirigia um. Então, com todos os problemas que podem trazer o mesmo sangue aí, pelo menos tinha um olho do dono em cada unidade. Pelo menos pode ter sido um diferencial para eles. Né? Sim. E sobre a lei da igualdade entre o dar e receber na empresa, como é que funciona? É igual nas constelações pessoais ou também tem uma diferença? Tem alguma semelhança. Então, assim, bom que haja equilíbrio no valor do salário, né? Como que é isso? Olha o mercado. Você está em dúvida, olha o salário do mercado. Está pagando pelo menos no mercado? Né? Como que é a retribuição? Os méritos são divididos? Se você reparar hoje em dia, isso não acontecia no passado, não. Eu vejo futebol, mas vejo pouco. Quando faz um gol, corre metade para abraçar quem fez o gol e metade para abraçar quem deu o passe. Ele abriu mão de tentar fazer o gol e sair com a glória. É isso, eles vão abraçar meio a meio. Bacana. Né? Eu não tinha Então, reparado isso. Essa é uma forma, né, na empresa, De como que vai ser. Né? Como que é o reconhecimento na empresa? O reconhecimento financeiro é muito importante, mas o reconhecimento no elogio sincero. Elogio que jogar confete o pessoal manja, não adianta. Como que é esse elogio? Né? Como que isso é feito? Né? Então você tem também, para equilibrar, tem um projeto importante, aquela pessoa participa daquele projeto. Aí ela passa em frente a uma sala, a porta está fechada, ela não foi convidada para aquela reunião. Imagine cada um de nós nessa situação. Aquela porta fechada, eles se reunindo para falar daquilo, que eu contribuo de forma decisiva e não fui chamado. Eu me sinto excluído. Aí vamos falar um pouco da exclusão. Né? Esse aí rima com a exclusão também. Eu me sinto excluído. Porta fechada, eu trabalhei muitos anos em empresa, uns 20 anos. Uma porta fechada, que eu tinha que estar lá dentro, não estava, aquilo mata a pessoa, mata a alma, um pouco da alma ali, você sofre com aquilo, né? E outras coisas desse tipo, né? Questões das oportunidades, né? Essa questão da exclusão, deixa eu só contar um caso que aconteceu comigo, que eu trabalho na prefeitura, né? Eu coordenava o PROCON da minha regional. E aí todo mês o pessoal fazia um café das gerências. E eu não era chamada porque, na verdade, o meu cargo não era considerado gerência. A gente estava lutando para que se transformasse numa gerência. Era gerência e mudou o governo e tirou a gerência. Mas eu achava uma exclusão tão grande. Todas as pessoas estavam fazendo aniversário naquele mês. Né? Aí no dia que eles marcavam o café deles, eu falava assim, vamos fazer o café da ralé. Aí era faxineiro, era todo mundo que estava fazendo aniversário naquele mês, a gente fazia, no mesmo dia, no mesmo horário. E aí o nosso passou a ser tão divertido, né? Porque as pessoas se sentiam pertencentes, se sentiam importantes. Que aí passou um tempinho, unificou. Aí era o café da regional, todos os aniversariantes. Porque assim, aquela questão da porta fechada, né? Aniversariantes do mês, pô, mas é meu aniversário, é aniversário da faxineira, né? Porque só aquelas pessoas ali tinham direito de ter essa festa. E aí hoje tem a festa dos aniversariantes do mês da regional toda, né? Bacana. Muito bacana. Essa é uma forma boa, né?
Para se excluir, de Porque, desequilibrar. né, todo mundo faz aniversário, não só os gerentes, né? Todo mundo. Foi bem bacana. E tem também, a sua pergunta, né? Aquelas situações em que, às vezes, um departamento ou dois, uma grande área, uma grande diretoria, ele é mais sacrificado. Chega, digamos, 6 da tarde, antigamente era 6 horas, horários, né? Trabalho físico. Outras pessoas continuam lá até 8, 9, não tem direito a hora extra, porque o cargo é isso, YX, não tem direito a hora extra. Ficam lá. E os outros não ficam, vão embora mais cedo. Isso pode causar desequilíbrio. Sabe que isso é reconhecido proporcionalmente? Uns às vezes dão mais contribuição e não são lá, carregam o piano. Né? Pessoal de siderúrgica, por exemplo. Tinha uma grande siderúrgica, eu trabalhei quando jovem, aqui no Vale do Aço e a matriz em Belo Horizonte. O pessoal lá achava que eles carregavam o piano. Insalubridade, periculosidade, aquele ar terrível. E a gente aqui no ar-condicionado. Trabalhava de terno e gravata naquela época, essa década de não sei quanto, era normal, tinha que ser. Então você imagina o que eles não achavam da gente, né? Era diferente, eles aqui carregam isso aí para sustentar aquele prédio lá em Belo Horizonte. É razoável esse sentimento. Sim. Agora é interessante, né? Porque você percebe que as leis sistêmicas, elas são mais desrespeitadas numa empresa familiar do que numa empresa onde, né, o capital aberto, ou uma empresa maior onde não é familiar. Você percebe essa diferença? Tem uma tendência da empresa familiar ter mais dificuldade? Maior. Tem casos na familiar que a proximidade, às vezes, com o pioneiro, com a empresa menor ainda, isso gera uma certa condição de bem-estar, ele está olhando ali, ou a filha dele é diretora, ou é gerente, estão olhando mais de perto. Pode acontecer, mas acontece desrespeitos também. Na empresa mais aberta, né, acontece muitos desrespeitos, muita falta de respeito, pessoas que saem de lá magoadas, chorando às vezes, e não se olha para isso. Eles formam emaranhado, tem um emaranhado ali. Isso depois vai para o balanço, vai para o fluxo de caixa. Um dia vai, pela quantidade. Trabalhei para um grupo aí grande, antigo, conversei com alguns funcionários velhos, desses que têm 40 anos de casa. Falei, quantas mil pessoas você acha que saem daqui chorando magoada? Mais de 2.000. Nossa. Que karma, né? Que emaranhado. Vira. Depois vira karma, tem que resolver. Pode resolver aqui mesmo, né? É a oportunidade que o Bert nos deu. Vamos resolver através dos resgates, né? Resgate sistêmico resolve isso. Vamos olhar para essas pessoas. Começar olhando para elas. Né? Como que foi esse desrespeito? Não tem que sair pagando, procurá-las, não. Mas vamos olhar. Primeiro a gente olha. Né? E as grandes organizações também passam por isso, né? Então, numa guerra, aconteceu a guerra, agora, a guerra foi há 30 anos atrás, morreram milhares, milhões de pessoas. Quem pode fazer agora? Olhar para digamos assim, para uma placa, para um monumento. O Obama fez isso com aquele primeiro-ministro do Japão, com o Abe, que morreu. Né? Eles fizeram isso em Pearl Harbor e em Hiroshima. Eles foram lá e olharam. E foi acho que foi um grande resgate aquilo, um grande resgate. Então é importante até entre nações, né, empresas grandes, fazerem esses resgates. Né, essas grandes empresas, elas podem pagar, né? A Vale do Rio Doce faz resgate pelas barragens. Ela paga lá um salário mínimo por mês para toda uma população. A cidade fez isso, Brumadinho deu um upgrade, todo mundo ganhando um salário mínimo. E continuam pagando. E como tinham dinheiro, né? Como ganham dinheiro, né? Sim. Para pagar isso, né? Bilhões. É uma coisa boa, depois que aconteceu a tragédia, é uma forma boa. De reparar, de honrar, né? Essas vidas. Cruz, eu quero só, voltar aqui à lei da hierarquia, né? Que eu brinco com os meus alunos, que todo contador tinha que fazer o curso de constelação. Contador? Porque é um tal de pega esse CNPJ que é mais antigo, fica mais fácil você pegar empréstimo, né? Coloca seus filhos como dono da empresa, né? E aí a gente vê que quebra totalmente a lei da hierarquia. E eu conheço um monte de filhos com nomes sujos porque a empresa do pai estava
o nome deles. Muitos casos assim que me Muitos trazem casos. para Eu falei, constelar. o contador tinha que fazer o curso de constelação. Para orientar Para orientar, adequadamente. Né? porque Agora, como quer tirar a força da empresa, né? E esse filho e essa filha vão dizer para o pai que não vão fazer. Esse é o emaranhado complexo. Porque também sai fora do lugar. Sai fora do Como lugar. vocês falaram, cada um tem o seu lugar. O pai não deve fazer isso, botar o filho no lugar dele com o CPF. Botou o filho no lugar dele. Sim, É aquilo que vocês falaram aqui antes. Vai exato. pro Né? lugar. E aí Está no lugar errado. Não é lugar do filho ali, tá com o CPF do pai, e o pai fazendo as suas lá, né? exato. Seus emaranhados. E o certo, a gente fala que o certo seria colocar o nome, já que tá perdendo a força, né? Colocar o nome dos pais. Mas aí por questão de herança, né? Tem medo assim, mas eu coloco a minha empresa, o nome dos meus pais, se eu morrer vai pros meus irmãos, né? Então, mas a força viria dos pais, né? Colocar o nome da avó, colocar o nome dos pais numa empresa dá força, né? O que você pode falar pra gente disso aí? Colocar nome. Tem muitos casos de sucesso com o nome da família, né? Verdão é um deles, tem muitos casos aí. E outros nós não usam o nome da família. Eu nunca fiz ligação do nome da família com sucesso, sabe? Mas Nunca fiz isso eu não. falo para constituir empresa. Sim. Né? Você está falando nesse Isso. sentido. Às vezes até o nome social não é nem fantasia, né? Que tem o nome da avó, daquela pessoa mais forte, Eu considera. diria que cada caso é um caso. Quando é fundação, né? Você tem muito dinheiro, vai fazer uma fundação, um instituto, eu acho que tudo bem, passa a ser uma homenagem, né? Aquela fundação, se bem tocada, não vai ter problema. Mas uma empresa aí, eu não sei se colocaria o nome, não. Sei lá o que esses gerentes vão fazer com os empregados no futuro, se essa empresa crescer, eu não sei. Eu diria que é um DNA próprio, cada caso eu olharia, sabe? Agora tem empresas que já vêm com o nome de família do passado. Já vem, tudo bem, toca com esse nome. Vamos honrar esse nome, né? Agora, na fundação, eu não pensei nisso, não. Rejane, eu ainda não parei para pensar sobre isso, não. Eu diria que cada caso é um caso. Vamos colocar da família aqui ou não vamos? Uhum. O que pode acontecer aqui? Algo, né? Essa empresa cresce depois. Já não foi mais aquela Papá Limitada, o nome de fantasia. É o nome da avó. Sei lá o que vão fazer. Porque o problema da organização é só, lá em cima estão falando uma coisa, querem uma coisa, a intenção do dono é uma. O que estão fazendo no balcão lá? Isso gera um peso para a pessoa também, né? Muito grande, dependendo do que for feito. Tanto pode engrandecer, quanto pode também. Então cada caso é um caso. Tem que colocar no campo, né, Herbas? Campo fala tudo, né? Você pode consultar isso no campo, Eu tranquilamente. costumo colocar os nomes lá no campo. Se pra tiver ver. essa dúvida, né? Aham. Se tiver a dúvida, coloquem no campo. E quais são os desafios que você enxerga de uma empresa familiar dentro desse olhar sistêmico? O primeiro que eu diria, quem já foi sócio de parente consanguíneo sabe, é o mesmo sangue. Esse é o primeiro desafio. O mesmo sangue traz muitas coisas, podem ser coisas boas, podem ser conflitos, coisas de lá para trás, da ancestralidade, eu não sei de onde, mas eu diria que tem muito desafio no mesmo sangue. Menos cerimônia. Então você pega, o que eu mais encontro é o seguinte, quando elas tornam realmente multinacionais, que elas têm um nível de governança, digamos, 4, que é os níveis mais sofisticados, poucas empresas no Brasil têm esse nível, então elas estão todas arrumadas, não podemos esquecer da loja americana, né? Nível de governança 4 lá. Os 3 mais ricos do país, dono, mas tem as exceções, né? Então, tem essas questões, né? É familiar. A família. Ali nós estamos, empresa tradicional, essa que tem a avó, veio do avô, da avó vai passando. Então encontram-se lá na copa da casa da avó, que é conjugada com a cozinha, vão tomar um cafezinho de tarde, naquela imagem de décadas atrás, nem sei se existe mais, vão encontrar. Bom, lá tem algumas leis nessa casa da avó, ou na casa da mãe ou na casa da sogra. Existem umas leis, lá é a família, o que rege é o amor. Então toma cafezinho, se tiver 2 queijos lá, ou 3, um filho pega um queijo, leva. Ali é assim. Tem algumas coisas aí, comprou muita laranja aí, ou está numa fazendinha, num sítio, vai lá, pega
saco cheio de laranja, leva para casa, às vezes nem avisa. Isso é família, família é assim. Família que tem amor é isso. Né? Agora, na organização é complicado. A primeira coisa que teria que fazer é separar o dinheiro. Separa o dinheiro da mensalidade da escola, do supermercado, da padaria, do dinheiro para pagar fornecedor. Ah, mas é uma confecção de fundo de quintal. Então separa o dinheiro para pagar os aviamentos, os tecidos e as costureiras que estão lá. Deixa ele separar, põe em outra conta. É muito difícil eles fazerem isso. Mistura muito, né? Conta pessoal. É muito difícil, sabe? Muitas empresas acham que é uma coisa só. Então você tem os valores, tem empresas aí mais organizadas já, em que, bom, esse indivíduo aqui, seu sobrinho, ele é filho ou ele é o CEO da empresa? É uma confusão danada. Isso é muito comum, porque não tem aquele, digamos, aquele ritual, né? Digamos, aquele compromisso. Quando você está com um terceiro, você tem mais cerimônia. A palavra é cerimônia. Com parente, às vezes, a gente não tem cerimônia. Acontece muito o seguinte, mesmo em vida ou quando um pioneiro falece aí, questão do dinheiro. O mais velho ou o mais forte, ou o mais que tem mais força, que tem mais liderança, pega aquele dinheiro e controla. E não presta conta. Procurem saber. Presta conta? Presta mesmo? Você sabe como tem lá? Você tem a chave da senha? Você está com a chave da senha? Não, eu não. E às vezes acontece, né? Marido e mulher, né? Quando as mulheres chegam, cadê a senha? Mas o dinheiro é meu, mas cadê a senha? Eu não tenho a senha. Então na empresa familiar acontece isso muito. Né? Os negócios são familiares. Então eu me dou nesse direito, eu não dou. Então eu tenho caso aí de construtora, 4 irmãos, 2 irmãs, e ficam por ali, ajudando, vão lá de tarde um pouco. E os outros 2 não, estão lá, engenheiros. Os 2 estão ricos, fazendas, carro. E as meninas ali com a mesadinha, X mil por mês. Que lei que é essa? Então assim, onde não tem prestação de conta, pode ter desvios. Isso é sério. Sim. Por que não tem prestação de conta? Por que eu não presto conta? Verdade. E é engraçado, eu tenho uma cliente que ela viveu uma situação assim, uma época que o pai precisou, ele tinha uma empresa e ele foi pro Pará e deixou os 3 filhos, o filho e mais 2 filhas, tocando a empresa para ele. Meio que entregou a empresa para eles. E o filho, ele era muito temperamental, ele era muito de comando, e as meninas muito mais na delas e sem autoridade em relação a ele, mesmo a mais velha. Ele, na verdade, era o mais novo, é o mais novo. E ele não aceitava que, por exemplo, estabelecesse salários para cada um, de forma que daria para eles viverem. E ela, às vezes, ele tirava dinheiro, recebia um cheque, não passava pelo financeiro, Não fazia prestação de contas. E elas não aguentaram aquela situação, porque ele não aceitava que o salário delas fosse maior. E ele retirava o dinheiro porque ele que fazia as vendas. Então chegava através dele. E aí elas não suportaram aquilo e saíram da empresa, as 2. E ele ficou com a empresa só para ele. Então isso hoje gera uma angústia nelas muito grande, porque elas se sentem injustiçadas, né, obviamente. E o pai voltou depois e tudo, mas o pai também tem medo desse filho, ou seja, esse filho, ele inverteu a ordem, né, total, a família está toda disfuncional e aí precisa de restabelecer isso, porque hoje a empresa que era dos 3 é como se fosse dele hoje ele está rico, as meninas vivendo numa vida super difícil e nesse desequilíbrio. Então assim, para restaurar essa ordem, todos também têm que querer enxergar. Porque, né, porque para elas podem entender que, né, que está totalmente fora da ordem, mas ele tem que querer enxergar, até para ele voltar para o lugar dele. Hoje ele está doente, e eu tenho certeza que esse adoecimento vem dessa desonra, né, desse desequilíbrio que ele mesmo criou, mas
para você restaurar isso, todas as partes precisam querer, né? Eu tô certa nessa minha Eu acho que sim, fala? com certeza. Sim. É quando não há um planejamento prévio, que a pessoa não organiza, né? O pioneiro, o pai, o líder, quando ele não organiza, deixa as coisas mais preparadas para o futuro, você pode cair nessas situações, né? Eles mesmos se virarem aí, né? Então, quando é dinheiro, é mais fácil, mas tem bens, imóveis, tem imóvel, tem problema com o IPTU há 30 anos na prefeitura que não resolve. Tem uma empresa que está assim, está assado, tem que receber, não recebe, está quebrando ou não está. É muito confuso para eles mesmo resolverem, né? O ideal é um planejamento. E que eu vejo muitas famílias mais abastadas, de mais alto patrimônio fazendo, tornando os recursos mais líquidos para os herdeiros e colocam em holdings e vão separando cada holding. Então o filho casou, já tem uma nora dele lá, já tem os netinhos, então aquilo vai virando uma holding, vai saindo do geral para o particular, para o individual. Vai formando, é melhor você ter 4 holdings que uma holding grande, porque aí já tem a nora, tem o genro, vem os agregados, tem um voto, tem uma ideia, cada um tem uma coisa. O ideal aí é ir dividindo, sempre que possível, separando. Isso é seu, isso é seu. Quando possível, né? Às vezes não é. Os bens estão enrolados. Aí tem emaranhada, tem que ver de onde que vem isso. E colocar, mas pode ser sistêmico também isso. Colocar regras claras, né? Sim. Porque a falta, o que eu vejo em empresas Sim. é isso, a falta de regras. Sim. Então todo mundo pode tudo. Os donos também não têm as funções definidas com clareza, né? Aí gera os conflitos, porque aí cada um quer resolver, às vezes, setor que é a princípio o outro que entende. Uhum. Então, como que a ordem, né? É tão fundamental para que as coisas fluam, né? De cara o pai ou a mãe já incentivaram aquele outro, passar a mão na cabeça, então ele faz o que ele quer. Exato. E às vezes vem do pai e da mãe. Portanto, o amor que tem, né? Então empoderam ele. Aí fica difícil depois os irmãos limite, e tentar né? conseguir arrumar isso. Ô Hércules, conta pra gente um caso seu como constelador de uma empresa assim que você ajudou a salvar. Eu vou contar de um ramo que eu não conheço, dentro, né, daquela premissa que não precisa ser consultor de empresa para constelar. Empresa. Procurou um casal, eles têm uma fábrica em Belo Horizonte, há alguns anos atrás, tem exatamente 10 anos. 10 ou menos, por aí. Estavam com um problema. Fluxo de caixa. Estocando. Fabricavam adornos para vestuário feminino, de acrílico. Na época era moda, hoje eu não sei. O que eu entendo disso? Vestuário feminino? Nada. Fábrica de adornos de acrílico? Nada. Não sei nada sobre isso. Então começamos. Constelação. Então, aí que eu falei, né? Eu vou dar um exemplo. A gente busca o bom senso. Fazer as perguntas certas, não por curiosidade. Mas eu preciso fazer um mínimo de pergunta que a Coberto fazia, mínimo, para me ter as informações básicas, né? A família, como é que foi? Ascendente sua, do marido? Meu pai faliu, e o marido, meu pai também faliu. Tá bom. Na hora me deu uma coisa assim, tá pouco. Vou fazer isso, mas veio, eu já estava num campo com eles, veio aquela sensação, tá pouco. Isso só não sei se resolve esse problema. Foi sensação, não tem como a gente, né, estruturar isso. Fomos para a constelação e fizemos lá ambos os pais pediram permissão para fazer diferente, aquilo que nós sabemos, né? Pronto. Mas eu falei, tá pouco. Aí eu fiz algumas poucas perguntas para o casal. Falei assim, o que está acontecendo? Quem que está concorrendo? Aí eu perguntei, os chineses já chegaram no ramo de vocês? Já chegaram. E nossa principal peça, ela me mostrou no celular, foto linda, um adorno para a bolsa. Eu adorei, que a bolsa era mais bonita que o adorno, uma coisa linda. E ela falou, olha, isso aqui, nós fabricando nosso produto chega na vitrine por 300 euros. Eu vendo por 150. É distribuído somente em Milão, Paris, Nova York.
A gente quase não vende no Brasil. Na Flórida também vende. Então, chega lá por 150 euros. E eles vendem por 300. O chinês copia, faz às vezes mais bonito que a gente, porque está copiando, faz por 75 euros em vez de 150. Eles compram do Brasil quase nada, agora não estão comprando mais de mim. O chinês está entrando lá tomando conta. Pensei, falei, quantos são lá? Eu falei assim, são todos artesãos. Eu, o casal, mais 5, 7 artesãos. Falei, tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Aí eu usei o campo. Eu não ia fazer isso intelectualmente, não tinha como eu me preparar para fazer isso. Aí foi aquela coisa, eu aprendi muito com o Bert Helly. Ele tinha coragem, eu não tenho tanta coragem quanto ele. Mas esse dia eu arrisquei. Eu falei aqui, olha, voltem depois que vocês sentarem lá com os outros 5 e resolver esse problema. Do acrílico, redesenha isso tudo lá, redesenha a produção, faz isso, faz aquilo. Se virem, deixem de ser artistas, continuem sendo artistas, mas sejam artistas práticos. E brinquei delicadamente, não me volte, igual um pai fala, não me volte aqui antes de para a casa. Nunca mais voltaram. E alguns anos depois ela me liga, né? E disse assim, eu estou aqui em Fort Lauderdale, perto de Miami, estou aqui vendendo tudo, tem uma feira aqui, estou vendendo horrores. Fui em Paris há 2 meses atrás, vendi tudo. Nós estamos deitando e rolando já tem alguns anos. Cheguei aqui e lembrei de você, não sei porquê. Eu estou te ligando para te contar isso. Falei, que presente que você está me dando. Falei assim, agora eu vou te perguntar, quanto que está seu produto? Você está vendendo por quanto? 65 euros. Falei, como é que está o produto? Acho que ficou mais bonito, nós diminuímos a matéria-prima, fizemos coisas mais delicadas, estamos criando mais. 65 e o chinês não consegue fazer isso. Nós estamos lançando a coleção assim, pegaram uma estratégia que não dá tempo deles copiar, porque as coleções são lançadas no ano anterior, né? Por exemplo, a coleção de verão do Brasil está sendo lançada agora, no primeiro semestre, né? Então eles pegaram esse macete, faziam, já começava a vender antes que o chinês pegasse para copiar, não dava tempo, não tem logística que conseguia, porque tem que criar um pessoal que não tem tanto costume de criar coisas assim, né? Conseguiram colocar no preço de mercado, né? Sensacional. Então isso foi mais assim, me veio essa inspiração, e tive que ter coragem para falar isso. Eu vou parar aqui. O pessoal está pensando o quê? Eles é que entendem disso. Eu não entendo nada disso. Que olhar, né? Mas foi olhado para os pais que faliram também. Então, teve um lado da... Aqui foi um pouco de antroposofia e de constelação. Eu vou falar em antroposofia, explica pra gente um pouquinho o que é. Então, a antroposofia é uma ciência de vida, né? Ela é baseada... Rudolf Steiner baseou tudo no cosmos, né? Tudo que ele observou e criou, tudo, inclusive a medicina antroposófica, é baseada no cosmos, na natureza, né? Então isso nunca sai de moda, né? Ele morreu vai fazer 100 anos. Interessante que ele morreu em abril de 1925 e o Bert Helly nasceu em novembro de 1925, poucos quilômetros um do outro. Que bacana. Né? E ambos usaram essa metodologia de observação e caminham numa mesma direção. As leis e ordens são diferentes, mas são complementares. Né? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Então olhamos muito com ancestralidade nas constelações, temos que olhar lá. Vamos olhar de onde que veio. Aí eu ando questionando, eu faço muitos vídeos, eu questiono o pessoal. Os estudantes, os consteladores. Eu tenho 2 grupos aí que tem 500 consteladores ou estudantes. Eu questiono eles, como que é? Os emaranhados vêm todo do passado, hoje ninguém está produzindo emaranhado, não? Produzindo karma, como você falou. Ele é produzido hoje também, infelizmente. O mundo, nós não ficamos perfeitos, ninguém ficou. Ele continua sendo produzido. Eu só vou olhar aquele lá, como assim, as causas em toda lá. Nós estamos aqui, nós estamos recebendo um passivo, porque quando é ativo a gente não reclama. Aquele passivo todo está vindo para mim. Não, tem passivo que eu estou criando hoje, vai fazer efeito daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 ano. Os nossos filhos, os nossos descendentes, né?
Então a antroposofia nos ajuda, somente através da biografia humana e do trabalho empresarial, a olhar um pouco para o dia de hoje, para a gestão. O que eu fiz com esse casal aí sem saber nada daquilo? Foi gestão. Foi pura gestão sem saber. O sistema me mostrou isso. Está faltando alguma coisa aqui? Estava. Porque o lucro, o fluxo de caixa no azul não se manifestou. Esqueci de contar esse detalhe. Na constelação com os pais que faliram, o lucro não se mexeu. Já me deu a dica. Falei, tem mais aqui. Aí que eu escolhi fazer isso. Mas isso é gestão. Interessante. E gestão é simples. Tem esse. Ou seja, a questão está no aqui e no agora, né? Que tem que ser resolvido. Não é fruto só desse passivo. E tem o fluxo de caixa, que é a batida do coração. É o termômetro ali. Como é que essa pessoa está? Não tem como enganar. É o fluxo de caixa. Pode ser que você tenha uma explicação. Não, fizemos investimento, já tem a projeção, ele vai se ajustar. Então tem que estar bem explicado. Porque ele é mágico para te dar. Outra coisa, você faz a pergunta para uma pessoa. Um cliente que está aqui. Vem, problema, tal. Estou com fluxo de caixa negativo, estou com isso, estou com aquilo. Você olha para ele, faça uma leitura, primeiro uma leitura corporal. E vai do rosto até nos pés. Depois faz a seguinte pergunta: como que é a qualidade do seu produto? Vocês sabem fazer leitura corporal melhor do que eu, vocês são mulheres. Então você vê a tonalidade da voz, se gaguejou, se desafinou a voz, como é que foi, você já sabe. Se tiver em dúvida, bota no campo e olha. Nunca tive dúvida. E eu olho para as pessoas que estão presentes na constelação e falo assim, como é que é a qualidade? Via de regra é boa, né? Em princípio. Eles falam, é boa. Dá para acreditar? Dá sim. Dá para acreditar. E é legal que você tem, antes da constelação, você já era consultor de empresas, porque nem tudo é sistêmico, né, dentro de uma empresa. Tem mercado. Às vezes a pessoa quer montar uma padaria e não dá certo, só que já tem uma padaria de 30 anos do lado que já tem, as pessoas já conhecem, né? Então, as pessoas, elas têm um sonho, mas elas não têm conhecimento, né, de mercado, né? Então, isso aí. É bacana a pessoa te procurar, porque além da visão sistêmica, você já tem a visão do mercado, né? Isso é interessante. Sim, porque isso que você fala é importante. Nem tudo é sistêmico. Quanto mais você voltar para junto dos pioneiros, eles falaram e delicadamente eles não constelavam. Hoje constela-se tudo. O constelador não enjeita trabalho, não. Enjeita, não, a palavra da roça, né? Então, assim, antigamente, Renato Bertatti, não, isso não é sistêmico. Procure um consultor, procure um corretor de imóveis, vai lá resolver, isso não é sistêmico. E a gente precisa de ter essa clareza, né? É. Porque não vai trazer a solução. Sim. Então, às vezes, aí, quando o constelador faz isso, ele não está pensando no cliente, ele está pensando nele. Sim. Né? E a antroposofia, ela tem, dentre outros, né? Ela tem uma qualidade interessante, a qualidade dos 7 planetas, né? Para ajuda na conversação. Esse trabalho veio da Suíça, The Helping Conversation, a conversa auxiliadora. No nosso curso de formação a gente trabalha muito isso, porque às vezes você está vendo que não é sistêmico, mas como que eu posso contribuir? A pessoa já está aqui, o grupo já está aqui, tem uma força, aquele campo está ali. Então você pode partir para a conversa auxiliadora, que a antroposofia traz, com 7 qualidades de conversação, que são 7 qualidades básicas dos planetas. Cada hora você usa aquela que você acha que deve, mas você já tem uma consciência. Pode ser a qualidade da Lua, do Vênus, né? Do Marte, do Mercúrio, do Júpiter, vai por aí, do Sol, etc. Então, qual que eu uso agora para ajudar aquilo? Né? Então, você pode complementar e, de repente, pode até surgir questão sistêmica. Você está ali, porque no sistema, às vezes, trabalhando com antroposofia, trabalhando sem ser sistêmico, de repente eu tenho uma dúvida, eu coloco. Já virou, já integrou o trabalho. Eu vou olhar aquilo ali, então. Tem um caso agora, dia 14, que eu vou constelar. Eu convido vocês. Vamos sim. E tem essa questão, eu invisto aqui no Brasil, eu invisto nos Estados Unidos. Essa pessoa ela faz esse trânsito. E tem essa questão, eu posso colocar lá. Isso pode não ser sistêmico, mas eu coloco no campo. E aí eu estou integrando. A gente entra e sai.
Bacana. Por isso que você é referência, né, Hércules, aqui, constelação empresarial. Muito bom. E porque também você traz as suas próprias reflexões, a sua própria visão, né, dos casos. Você estuda, né, para avaliar e para tirar uma conclusão. Isso é muito interessante, né? Trouxe várias abordagens bem bacanas mesmo, né? Sim, é o que eu procuro fazer, né? Eu busco isso que você falou, trazer das experiências pro dia a dia, né? Contribuir um pouco. Uhum. E você gostaria de trazer mais algum outro caso que te impactou, que você acha assim que foi interessante? Você está lembrando de algum aí? Mais um, então? Mais um caso? Mais um caso. gente Então, adora pra caso. gente, Mineiro, pra Minas gente adora caso, né? realizar. Então, veio uma grande empresa. A mulher do empresário me conhecia. Ele tem 56 anos, engenheiro, 2.000 empregados, metade aqui, metade em São Paulo. Chegou, sentou na minha mesa, atendimento, consultório, falou: tem 2.000 empregados, estou quebrando. Há quanto tempo você está quebrando? Falei: há muito tempo. Essa crise, isso e aquilo, tipo de produto, eu não vou dar muito detalhe, embora ele autorizou até falar o nome dele. Então eu vou contar um pouquinho. Esse me autorizou. Então, assim, trabalha com equipamentos de base, né? Que é para siderurgia, construção pesada, petróleo, mineração, etc. Equipamentos que são desenhados e fabricados lá. Equipamentos pesados mesmo, desde que você vê na estrada assim, tem que parar a estrada para poder passar a carreta. Coisa grande, né? Então ele estava com dificuldades. Então veio olhar. Convidou para ir na fábrica, eu fui lá na fábrica no dia seguinte, uma bela fábrica. Fizemos uma pequena reunião, almocei com ele lá. Ele trouxe 2 diretores. Eu não senti bem na presença desses diretores, não sei explicar. Na época, na hora eu me culpei, falei: como que eu me sinto mal? Acabei de conhecer esses caras, mas já estava acontecendo, era a realidade, não adiantava lutar contra isso. Então eu torci para chegar a hora do cafezinho, que demorou muito, mas chegou. Fui embora. Aí viemos constelar. No sábado viemos constelar. Aí chegamos lá, eu olhei, eu procurei daqui e dali no sistema. Pai, mãe, tio, tia, exclusão, isso, fábrica. Era um cara muito querido na fábrica, respeitava o trabalhador, muito difícil isso. Não achei nada. Não achamos nada, o sistema não mostrou nada. Representei os 2 diretores lá. Então, terminamos a constelação. Bom, antes de terminar, eu falei assim: vamos honrar pai e mãe aqui. Pedi uma força. Eu quase com vergonha, não. O engenheiro, quebrando com 2.000 empregados, vamos olhar para o papai e para a mamãe. Tá bom, vamos olhar para o papai e para a mamãe, pedir força. Aí, sério, fizemos sério. É que eu fiquei meio assim: será que eu não tinha nada além disso? Olhou para o pai e mãe, pediu força, o pai já tinha morrido. Foi embora. Era um sábado, tinha outras constelações, ele pediu licença e foi embora. No intervalo vieram as 2 representantes dos 2 diretores falar comigo, todas as 2. Mas assim, estão roubando dele, todos os 2. Dele na fábrica. Falei: bom. Aí eu tenho a decisão, eu conto ou não conto? Eu conto ou não conto? Deixei anoitecer 6 noites e amanhecer 6 manhã, não contei. Na 7ª manhã ele me liga cedinho antes de ir para a fábrica, fala: posso passar aí? Pode. Olha aqui. Eu sento perto dos Lourdes, a fábrica longe. Lá, depois de Confins. Passou lá, sentou. Mas já chegou assim, já ouviu os passos dele ali na varanda na hora que ele veio. Chegou, deu um... Falei: pô, estou com um engenheiro aqui na minha frente. Estou com um pioneiro. Porque da outra vez ele chegou fraco. Você não viu os passos desse homem. Ele chegou lá e... Vou demitir aqueles 2 diretores. Eu não falei nada com ele. Eu falei: vai. Falou: hoje à tarde. Eu falei: eu tenho um ditado no interior que fala: já que tem que fazer, faz cedo. Deixa para de tarde, não. Faça cedo. Aí ele foi lá, fez. Depois eu dei consultoria para a gente negociar com a CUT, com o PSOL lá em São Paulo, para estavam desregulando as máquinas, fazendo lá uma greve meio difícil. Aí conseguimos pagar em 15 meses, sem juro, todas as quitações, tudo direitinho.
Ele cumpriu tudo. E entrou em recuperação judicial, se virou. Né? Depois apareceu de novo e autorizou. Contei para ele, que era um case. Falou, fala meu nome, fala o nome da empresa, pode falar o CNPJ da empresa. Por isso que eu contei aqui. A gente não conta caso assim, né? Dando a dica de quem que é o cliente. Depois eu estava pensando, só essa semana que eu fui encontrar, isso já tem 10 anos, eu encontrei a chave. Eu falei, não, peraí, foi sistêmico, porque ele chegou forte lá. E aquele exercício do pai com a mãe ajudou. Ele já tinha tudo pronto, além daquilo não dava para fazer mais nada. Não foi o pai e a mãe dele que resolveram aquilo, não. Ele apenas se conectou, a partir dali, ele já estava nas últimas mesmo, vendo aqueles caras lá, não sei se aquilo que aconteceu lá no sistema se influenciou nele, eu não sei dizer. O campo traz muitas surpresas, às vezes boas, né? Não sei como. Talvez esses 2 funcionários viram uma fraqueza nele e aproveitaram disso. Aproveitaram, estavam fora de ordem. Estava fora de ordem. Ele me contou alguns casos completamente. Um deles deu bronca nele lá na frente dos empregados. Nossa. Ele estava fraco e fora de ordem. Fora de ordem. Aí eu fui achando isso tudo depois. Eu fiz análise depois. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Ele saiu forte, estava resolvido. Depois eu fui aprender desse caso. Tinha falta de ordem, de hierarquia. E ele fraco. Então ele demitiu os 2. Trouxe a filha dele, que era advogada, para a chefia do jurídico. A gerente financeira foi ser diretora no lugar de um desses 2. Estruturou. Quando ele me procurou, ele tinha saído da recuperação judicial. Depois não tive mais notícia. Que bacana. Né? Então acho que teve uma coisa e outra. Teve uma gestão forte dele lá, né? E teve a parte sistêmica, porque descobriu-se que estava tendo desvio lá na constelação. Os representantes me falaram. Então aí você começa a ver. Foi gestão mais constelação. Essa questão de a gente ter cuidado, a gente como constelador, né? Todos nós somos, de tomar cuidado até o que a gente fala pro cliente. Porque como é que a gente chega e fala que tem gente roubando? Porque a gente pode receber um processo depois, né? Sim. Por calúnia. Então tem que ter sabedoria. E até para passar pro cliente. Imagina, ó, se eu demite os 2 que eles estão te roubando. É complicado, né? Então, talvez ele não tivesse demitido. Porque adulto não gosta das coisas prontas assim, não. Eles gostam deles mesmo chegar. A conclusão, refletir a gente tem e que concluir e aprender, né? E também não tomar partido, não decidir para o cliente, né? Isso é muito importante. Você trazer a questão e deixar que ele veja e decida. Exato. Né? Muito bom. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Nossa, muita sabedoria, gente. Muita sabedoria, muita experiência. Muito bom, Hércules. A gente quer te agradecer muito pela sua participação. Com certeza vamos querer, né, que você venha mais vezes para conversar com a gente e trazer aí sua experiência, essa bagagem aí de anos, né? E principalmente pelo fato de já ter sido consultor, e ser consultor e conhecer a realidade de uma empresa também, né, em detalhes. Então, com mais propriedade ainda, né, você pode ajudar porque você entende da empresa e trazendo esses recursos tão maravilhosos, né, para ajudar. Muito obrigada, né, e que outras oportunidades venham, né? Isso mesmo. A gente quer agradecer também todo mundo que ficou até o final, que nos acompanhou nesse episódio sensacional, né, com a referência que a gente tem aqui em constelação empresarial. E a gente quer que você se inscreva no canal, que divulgue, passe para quem você conhece, que gosta de constelação ou que tem uma empresa que está passando por alguma situação, né? Quem sabe seja uma luz aí no fim do túnel, né? E marque também o sinalzinho lá, o sininho, né, para quando tiver vídeo novo vocês ficarem sabendo. E Hércules, para você, assim, você gostaria de deixar aí uma última mensagem, os seus contatos? Sim, eu agradeço vocês pela oportunidade, né? Foi ótimo estar conversando com vocês aqui, foi muito bom. Né? Bom, eu estou aí no Instagram, Hércules Randazzo, e um hífen, tem um hífen no final. Estou à disposição. Né? E à disposição de vocês também, se tiver outro evento, quiserem que a gente trabalhe junto, foi muito bom trabalhar com vocês. Que bom. A gente que agradece. Muito bom. Valeu. E você quer deixar alguma mensagem para quem tem empresa, para quem está vivendo desafios? O que você poderia aí deixar de
né, uma dica, uma luz ou uma mensagem para eles? Pode ser para consteladores? Pode. Pode ser. Usem a constelação, o recurso, com muita parcimônia. Não vão além do necessário, porque isso enfraquece o sistema. Usem de uma forma centrada. Entre em contato com a humildade do não saber ainda. A gente reunido aqui um mês, nós estamos sabendo muito mais do que a gente sabe hoje. Não significa que hoje nós não estamos sabendo tudo. Né? Isso é uma benção. Esse é o melhor caminho para o aprendizado sistêmico. Muito bom, muito Gratidão. bom. Entendeu? Gratidão, Hércules. Muito Valeu. bom. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado, meus queridos. Tchau, Tchau, gente. tchau.